Ok, pessoal, então a nossa videoaula está sendo gravada, né? Qualquer questão relacionada com o áudio ou apresentação da tela, por favor, me avisem. Então, esses exercícios, né, foram 2 exercícios que ficou aí que vocês resolveram e entregaram aí na semana passada, né? O primeiro deles era esse daqui, a partir de um jogo, né? A gente construía, tinha uma situação, né? E depois foi determinada uma variável aleatória e a gente queria, então, estudar várias coisas dessa variável aleatória, né? Como, por exemplo, obter os seus valores observados, calcular sua função de probabilidade, construir o gráfico da distribuição acumulada, estudar qual era o ganho esperado, né? Porque já que é um jogo, a pessoa vai apostar alguma coisa, então qual era o ganho esperado desse apostador, e com base, evidentemente, nesse ganho, a gente poderia ter uma ideia, né, se em média esse jogo ia trazer algum tipo de lucro ou prejuízo para o apostador, né? Claro que não é uma certeza, né, pessoal, mas é algo que a gente pode levar em consideração aí. É claro que a pessoa pode jogar e ganhar, sempre ganhar, né? Bom, então vamos ver como que é a questão, né? Então, uma pessoa lá vai apostar, né, em um dos números de 1 a 6. Né? Então, você tem... a ideia aqui é o seguinte, que você tem dados honestos, né? Então, nós temos 3 dados honestos, tá? Esses dados, ou seja, eles têm as faces de 1 a 6, então, o apostador, ele vai apostar em um dos números, né? De 1 a 6, seja ele qual for. E esses dados vão ser lançados lá pelo cara que está mediando aí o jogo, né? E esses dados são lançados de maneira independente, né? Então, ou seja, os resultados de um dado não tem nada a ver com o resultado do outro, né? Então, por exemplo, pode sair uma face 5 em uma face 6, uma face 2, e essas faces não têm nada a ver. E aí, como que é a ideia do jogo? É o seguinte, o número que foi apostado, né? Se ele aparecer i vezes, sendo esse i 1, 2, 3, né? Porque você vai lançar os dados 3 vezes, ou seja, esse número só pode aparecer no máximo 3 vezes. O apostador vai ganhar, por exemplo, i reais. Tá? E caso o número apostado não apareça em nenhum dos dados, né, nenhuma das vezes, ele vai perder R$1, né? Então, claro, a gente está definindo a variável aleatória aí como sendo o ganho desse apostador, né? O ganho que ele vai ter. Então, imagina o seguinte, né? Imagina que a gente aposta no número 4, tá? Ou, vamos pensar no número 4. Esse é o número que eu apostei. Então, vai ser lançado os 3 dados, né? Se sair uma vez o 4, né? Nesses 3 dados, eu vou ganhar quanto? R$1, né? Porque o dado apareceu, o número apostado apareceu i vezes, se ele sair uma vez, eu ganhei R$1. Se ele sair 2 vezes, eu ganhei R$2. Se ele sair as 3 vezes, né, ou seja, eu joguei os 3 dados, saiu 4, 4 e 4, significa que eu vou ganhar R$3, tá? Agora, se caso o número apostado não aparecer, né, sair, por exemplo, 1, 2 e 6, quer dizer, o 4 não apareceu, o que acontece? Eu vou perder R$1, né? Então, observa que eu cheguei lá com o caixa zerado, né? Eu nem ganhei nem perdi. Se não sair nenhum dos números, eu perdi R$1, ou seja, eu estou no prejuízo, né? Tá? Então, a variável aqui, né? Então, assim, qual que é a variável aleatória, né? A variável aleatória é quem? É o ganho do apostador, tá? E daí tem várias coisas aqui para a gente responder. Mas algo que tem que ficar claro é o seguinte, né? Por exemplo, quais são os valores de x, né? X é o valor em real. Ele é algo discreto, né? Apesar de a gente contabilizar, né? Por exemplo, um dinheiro qualquer moeda você pode pensar R$1,50, R$2, enfim, né? Aqui ele estaria discretizado, né? Porque você ou vai ganhar 1, 2 ou 3, ou você vai perder. Então, a gente já consegue, de cara, falar quem que é os valores observados, né? Não tem muita dificuldade nisso, tá? Pelo menos
uma parte dele. Sempre tem um aí que eu vejo muitos alunos se enganarem, tá? Bom, então o que a gente sabe de cara? Se o número aparecer 3 vezes, não quer dizer que 1, 2 e 3, né, são valores observados. Isso aqui, tudo bem, isso aqui não é, acredito que não é dúvida para ninguém, né, a grande maioria dos alunos acerta. O que boa parte erra é nesse segundo aqui, né, porque quando o apostador perde R$1, não significa que ele ficou com R$0. Significa que ele ficou com quanto? Com -1, tá? Então, um dos valores observados seria o -1, né? Ou seja, ele perdeu R$1. A ideia de perder, né, vai ser traduzida para nós aqui como -1, tá? Não zero. Zero seria se ele não ganhasse nem perdesse, né? Então, se falasse assim, se o número apostado não sair, você nem ganha, né? Você não ganha e nem perde. Aí sim, poderíamos considerar o zero como um valor observado dessa situação. Mas como está dizendo que ele vai perder R$1, então a gente tem que ter um número menor do que zero, que seria o -1, né? Porque vai perder um único real. Se fosse R$2, seria -2, R$3 seria -3, e assim vai. Então, os valores observados aqui, ele, de certa forma, a gente pode construir ele sem pensar no espaço amostral desse estudo, né? Porque qual que é o espaço amostral? Qual que é o nosso experimento aleatório? É lançar 3 dados honestos, né? É o lançamento de 3 dados honestos e associado aí àquele número que foi apostado, né? Então, esses valores a gente consegue determinar de cara. Quem são os valores observados, então? É o -1, porque ele perde R$1, é o 1, que ele pode ganhar R$1, é o 2, pode ganhar R$2, e o 3. Né? Então, são esses 4 valores aí. Tá? Mas é interessante construir o espaço amostral. Tá? Por quê? Porque vem o próximo passo, né? Calcular a função de probabilidade de x, que é isso? É aquele quadro, né, que a gente coloca os valores observados e as suas respectivas probabilidades. Fica mais fácil a gente tentar construir o espaço amostral e calcular probabilidades a partir disso, né, do que calcular qual é a probabilidade, então, dele perder R$1, né, ou qual é a probabilidade dele ganhar R$2, tá? Né, só pensando assim, pode parecer mais abstrato. Quando a gente constrói o espaço amostral, isso facilita, né? Quando a gente escreve quem são os eventos que estão aí por trás, tá? Então, vamos escrever isso. Então, eu vou abrir um outro arquivo aqui com a solução, tá, pessoal? Eu trouxe a solução aqui na mão e eu imprimi, né? Então, primeiro de tudo, quem é a nossa variável. Nossa variável é o ganho do apostador no jogo, né? Então, ele vai ganhar ou vai perder em reais. Eu vou chamar de letra A se o apostador acertou o número, né, que ele apostou, tá? Então, acertou o número apostado. Ora, imagina o seguinte, né? Imagina que para cada dado, né, qual é a probabilidade de ele acertar o número? Ora, então, é uma probabilidade simples. Lembra, isso vem lá do espaço amostral do lançamento de um dado, né? Se você lançou um dado, você tem, e você está escolhendo um número de 1 a 6, por exemplo, 4, né? Qual é a probabilidade, então, de sair o 4? É 1/6. Então, a chance dele acertar o número que ele apostou é 1 em 6, porque você tem 6 possibilidades. E eu vou chamar de E o evento em que ele errou o número que ele apostado, né? Ou seja, não saiu o número apostado. Então, você lançou um dado qualquer lá entre os 3, tá? Qual é a probabilidade dele errar? Ora, é muito maior do que a de acertar, né? Porque você tem 5 num total de 6. Se você apostou no 4, então quer dizer que saiu o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6, ou seja, 5 possibilidades, você vai errar. Então, é 5/6, tá? Essa é a probabilidade, então, do indivíduo errar, né? Ou seja, o número apostado não sair. Tá? Então, vou definir esses eventos aqui. Tá? A letra A é isso daqui, pessoal, que eu já tinha falado para vocês, tá? Mas como que a gente vai associar isso às probabilidades, né? Então, eu vou aumentar um pouco aqui, só para facilitar aqui, para vocês darem uma olhada aqui, né? Então, por exemplo, ó, o espaço amostral, a gente pode construir essa tabela aqui, ó, que está aqui nesse canto, né? E aqui nós temos o espaço amostral e aqui nós temos os valores observados, tá? Não ficou bom, deixa eu retornar o tamanho original, acho que fica melhor.
Depois eu venho para essa outra parte aqui. Então, olha só. Quem é o espaço amostral? O espaço amostral, pessoal, em geral, ele está associado a quem? Ele está associado ao experimento aleatório, né? Lembra lá do início de probabilidade. E quem que é o experimento aleatório? É o quê? É o lançamento de 3 dados. Só que é o lançamento de 3 dados associados aos eventos que a gente tem. Né? Então, a gente tem 2 tipos de eventos aí. O A, que ele acertar um número, e o E, que ele errar. Tá? Então, ou seja, para ele, nós temos várias possibilidades. Por exemplo, ele pode errar os 3, então seria E, E e E, né? Errou os 3. Ele pode acertar os 3, então, no primeiro dado ele acertou o número apostado, no segundo ele acertou, e no terceiro ele acertou, e tem as outras combinações, né? Por exemplo, ele acertou somente um número, o 4, por exemplo, saiu em um dos dados, mas pode ser que seja o primeiro dado que foi lançado, pode ser que foi o segundo ou o terceiro, né? E assim sucessivamente, tá? Como aqui não fala nada sobre o lançamento dos dados, pessoal, não está falando que isso foi simultaneamente, então a gente tem que considerar que o organizador desse jogo estava jogando lá, jogou o primeiro dado, depois jogou o segundo e depois jogou o terceiro. Então, se, por exemplo, o número 4 saiu, pode ser que saiu no primeiro dado, pode ser que saiu no segundo ou no terceiro. Então, a gente tem que levar em consideração essas situações. Se caso fosse dito que os dados foram lançados simultaneamente, aí era outra questão, né? Lembra que o espaço amostral aí muda, tá? Então, como que fica o nosso espaço amostral? Ó, pode ser esse primeiro evento aqui, ó. Os 3 dados que foram lançados, ele errou, ou seja, o número apostado não saiu. Vamos supor que é o 4, tá? O número 4 não saiu. Então, ele errou os 3, né? E isso a gente pode, se ele errou os 3, o que que acontece? Ele perde R$1, né? Então, isso pode estar associado aqui ao -1. Ele vai ficar devendo, né? -R$1. Por outro lado, se o número apostado saiu uma vez, a gente tem essas 3 situações aqui, né? Em que pode ser que ele acertou no primeiro dado e errou os outros 2, mas pode ser que aconteceu outras possibilidades, como ele acertou o número apostado no segundo dado, ou ele acertou no terceiro dado, né? E nos 3 casos, a gente vai ter que os nossos valores observados é 1, né? Porque ele vai ganhar R$1, que vai sair pelo menos uma vez ali, né? Saiu uma vez o número 4 que ele apostou. Para o segundo, para ele ter acertado, para ele ter ganhado R$2, né? Ou seja, ter lançado 2 vezes o número apostado saído 2 vezes, pode acontecer essas 3 possibilidades aqui, né? Então, os 2 primeiros dados saiu o número 4, e o terceiro, não, saiu um outro qualquer. Ou pode ser que o primeiro dado e o terceiro dado saiu o número apostado, ou pode ser que os 2 últimos saíram o número apostado. Então, nas 3 possibilidades aí, a gente tem que ele vai ganhar R$2. E, por fim, ele é um homem de sorte, né? Uma pessoa de sorte. Então, ele acertou nos 3 lançamentos. Né? Jogou o primeiro, saiu 4, jogou o segundo, saiu 4, jogou o terceiro, saiu 4. Então, ele vai ganhar R$3, né? Pena que o valor aí não é muito alto, né? Mas, então, seria uma única situação, né? Em que ele acertou 3, ele ganharia R$3, tá? Então, aí a gente pode estar associando, né? A letra A. Por que é interessante escrever esse quadro aqui, pessoal? Porque fica mais fácil a gente calcular probabilidades, né? Ou seja, probabilidade do x ser igual a -1, ou seja, dele perder R$1, está associado a esse evento. Mas esse evento aqui, né, E está associado a essas probabilidades, né, a essas probabilidades. Então, a gente pode avaliar dessa maneira, tá? Aqui, pessoal, eu fiz de uma maneira, tá, de um jeito, a letra B, como foi a primeira forma que eu também fiz naquele exemplo das pastilhas, tá? Que é um exemplo quase próximo, bem parecido, né, mas a gente não pode dizer que é igual, tá? Mas teria outra possibilidade de se fazer essas contas. Qual é a outra possibilidade? Usar aquela ideia do caminho de probabilidades ou árvore de probabilidades que funciona aqui também, tá? Então, aqui, a letra B é para a gente calcular a função de probabilidade. O que é a função de probabilidade? É escrever
quem são esses valores observados e as suas respectivas probabilidades. Então, a gente tem que calcular a chance de cada um desses valores observados aqui de ocorrer, né? Então, primeiro a gente começa, ó, com a probabilidade de o x ser igual a -1, ou seja, dele perder dinheiro, dele perder R$1. Tá? Então, quem é o evento x ser igual a -1, né? A variável aleatória ganho ser igual a -1. É quando essas três, né, esse evento acontece, ou seja, o primeiro ele errou, né, o dado não saiu no primeiro, e não saiu no segundo, e não saiu no terceiro. Tá? Observa que o lançamento dos dados são independentes, né? Isso já foi dito aqui, ó. Se são independentes, o que a gente sabe de probabilidade? A gente sabe que a probabilidade de cada um desses eventos aqui do E, né, do primeiro dado, do segundo e terceiro, essa probabilidade pode ser escrita como produto de cada uma dessas probabilidades, né, porque os lançamentos são independentes. Então, a probabilidade desse evento aqui, né, ou seja, do primeiro errar o número apostado, do segundo e do terceiro, é o quê? É a probabilidade do número apostado ser errado elevado ao cubo, né, ou seja, é esse P de E multiplicado aí vezes P de E vezes P de E. Tá? E qual que é a probabilidade de um número apostado não sair? É 5 sobre 6, né? Ou 5 sextos. Então, isso seria, né, 5 sobre 6 ao cubo, né, que daria aí aproximadamente 0,578 a chance. Né? Então, ou seja, você tem bem mais do que 50%, quase aí, né, se a gente, a grosso modo, 60% de chance de você perder R$1, tá? Aqui, pessoal, se vocês quisessem deixar em termos de fração, não tem problema, porque é até mais fácil para construir a tabela, tá? Você poderia deixar aqui que isso seria 125 sobre 216, né? Também não tem problema. Eu só dividi e fiz as contas para vocês perceberem como que essa daqui vai ser a maior chance que a gente tem. A maior chance que a gente tem no jogo é perder R$1, tá? Não tem outra chance melhor do que ela, né? Então, a gente, evidentemente, a chance maior é de perder. Bom, depois a gente tem que calcular as outras, tá? A do x igual a 1 é praticamente idêntica com x igual a 2, né? Mudando algumas questões, né? Mas a ideia é a mesma. Então, ou seja, para o x ser igual a 1, né, a gente tem essas três possibilidades, mas lembra, essas três vão ocorrer? Não, é somente uma delas. Porque se o primeiro dado saiu o número 4, quer dizer que ele acertou, ou seja, ele não errou. Né? Se o segundo dado, se, por exemplo, o último dado ele acertou, quer dizer que ele não errou. Então, ou seja, esses dois eventos são excluídos. Né? Já que se ele acertar o primeiro dado, esses outros eventos são excluídos. Então, observa que esses eventos são mutuamente exclusivos. Né? Um exclui o outro. Aquele que acontecer, né, vai excluir necessariamente os outros. Né? Então, a gente precisa calcular a probabilidade dos três? Não. Basta a gente pegar a probabilidade de um deles, e como os eventos são independentes, a gente tem que considerar mais uma coisa, a gente tem que considerar as combinações. Por quê? Porque esse A, né, como eu falei para vocês, como os dados são lançados não são simultaneamente, então pode ser que o primeiro dado, né, que ele acertou, o número que ele acertou veio do primeiro dado, ou do segundo, ou do terceiro. Né? Então, ou seja, tem três possibilidades, por isso que é 3 vezes a probabilidade de qualquer um desses eventos, já que essas probabilidades aqui são iguais, né? Um vai excluir o outro. Né? Então, eu peguei, por exemplo, o primeiro, tá? Para ilustrar, então fica 3 vezes, né, a probabilidade desse evento A e E, tá? Lembrando que esse 3 é uma combinação, né? O número de combinações possíveis do evento A aparecer, ou seja, do número apostado aparecer aqui no lançamento de 3 dados, né? Então, é a mesma coisa que você calculasse a combinação de 3, 1 a 1, né? Aquele binômio, né? 3, 1 a 1, tá? Bom, agora, o que é essa situação aqui? É muito parecido com isso, né? Para isso aqui acontecer, necessariamente a gente tem que o primeiro o número 4 saia e nos outros 2 dados necessariamente não saia. Então tem que ser esse evento. Como esses eventos são independentes, então isso aqui será o produto. Será o produto, então,
da probabilidade de A vezes o produto da probabilidade de E vezes de E, que a gente pode dizer que seria a probabilidade de A vezes a de E elevado ao quadrado, né? E aí é só substituir. A probabilidade de você acertar o número no lançamento de um dado é 1/6. E a probabilidade de você errar isso, né, é 5/6 ao quadrado, tá? Que ficaria dessa maneira. E a resposta aí dá aproximadamente 34,72, né? Se vocês quisessem deixar em fração, isso daria 75, né? Porque ficaria 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75, ficaria 75 dividido por 216, tá? A letra B, pessoal, é a mesma ideia. É a mesma ideia, só que... desculpa, a letra B não. A do X igual a observar 2, ou seja, o apostador ganhar R$2, né? Seria a mesma ideia, tá? Do que do X igual a 1, porque nós temos, novamente, 3 eventos aqui nesse espaço amostral, que acontece o X igual a 2, né? E a gente tem que também considerar as combinações disso, né? Então, vai ser uma combinação 3, 1 a 1, porque a gente tem 3 possibilidades. 3, 1 a 1, não, desculpa, 3, 2 a 2 aí, né? Mas a combinação 3, 2 a 2 também dá 3, tá? Porque fica aí... deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso, ó. Isso, é 3, 1 a 1, na verdade, também, né? Porque você vai combinar, é uma combinação que também vai dar 3, né? Porque você tem 3 combinações e você vai estar variando aqui, tá? Então, isso aqui também dá 3, né? Como a gente pode observar. Tá? Isso aqui vem lá, é muito parecido com o nosso estudo lá das pastilhas, tá, pessoal? Tirando que lá a gente tinha x igual a 0, que a gente tem x igual a menos 1, e isso muda muita coisa, tá? No modelo probabilístico, mas é a mesma ideia, né? A gente tem 3 eventos aqui, então a gente tem que estar considerando essa variação aqui entre eles, tá? Essa combinação aí, né? Bom, então é a mesma ideia, tá? Então eu vou pegar o primeiro aqui, então essa probabilidade fica 3 vezes essa quantidade, né? Como são independentes, então a probabilidade desse evento é igual à probabilidade do P de A elevado ao quadrado, dele acertar o número apostado, vezes a probabilidade dele errar o número ao quadrado, né? Então fica 3 vezes P de A ao quadrado, vezes P de E, só P de E, né? E aí a gente substitui. E substituindo, a gente tem, então, 3 vezes 1/6 ao quadrado, né? Já que a probabilidade de acertar é 1/6, e vezes 5/6, tá? Então, isso aqui, né, daria, se fosse deixar em fração, daria 15 sobre 216, né? E a probabilidade aqui, seria o quê? Seria... a probabilidade aqui seria 0,069, né? Ou seja, um número já muito baixo, né, disso está acontecendo. Tá? Então, observem aqui, de você acertar 2, olha como já baixa com relação de você acertar um número apostado, né? Você tem praticamente aí 7% de chance de acontecer isso. E, por fim, a gente vai no evento mais difícil de ocorrer, né? Que é você acertar os 3. O número apostado sai nos 3 dados, né? Então, é a probabilidade do x ser igual a 3, porque você ganharia R$3 aí, e essa probabilidade aqui, como todos os lançamentos são independentes, é o P de A ao quadrado, ou seja, é 1/6 elevado ao cubo, que daria 1/16, e isso é aproximadamente a 0,0046, tá? Então, assim, ou seja, 0,0046, né, seria aí 0,46%, né, aproximadamente aí 0,5% é a chance de você ganhar o prêmio máximo aí do jogo, tá? Claro que bem mais difícil, né? Ok? Então, como que ficaria então a nossa tabela? Então, a função de probabilidade, pessoal, é dada dessa maneira, é essa tabela, né? Nós temos os valores observados e as respectivas probabilidades, tá? Para facilitar, se vocês quisessem, né, poderiam deixar aí em termos de fração, tá? Para ficar mais simples, né? Porque em termos de fração, você observa certinho
que essa soma dá 1, né? Se você fizer as contas aqui, né, 125 mais 75 dá 200, mais 15, 215, mais 1, 216, né? Então, somando todos isso daqui, você dá 1, que é justamente isso que é uma função de probabilidade, né? A função de probabilidade, a gente tem aquelas duas condições, que as probabilidades sejam positivas e que a soma delas seja igual a 1, porque a gente está tratando de uma variável discreta, tá? Então, observem como que a chance maior é você perder, né, no jogo. E a menor chance, evidentemente, é você ganhar o prêmio máximo aí. Ok, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida nessa letra B? Tá certo. Bom, então, a outra questão era encontrar a função de distribuição acumulada, né? O FDA, e depois fazer o seu gráfico. Então, olha só, o que a gente tem que lembrar? Algumas considerações. Tá? A função de distribuição acumulada, ela é dada dessa maneira. Essa é fona de xzinho, né? Em que ela é dada pela probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual que um valor que ela observou. Ou seja, é a probabilidade cumulativa, né? Isso daqui, quando a gente trabalha com variáveis discretas, é a soma, né, das probabilidades acumuladas até esse ponto xzinho aqui. E ela é definida como uma função que tem o seu domínio nos reais, né, e o seu contradomínio no 0, 1, né, porque é uma probabilidade. Lembrando que é uma função sempre crescente. Então, no caso de uma variável aleatória discreta, essa função de probabilidade vai parecer uma função escada, tá? Então, como que a gente calcula isso? Ora, primeiro de tudo, a gente tem que, por mais que seja uma função que está definida nos reais, né, a gente precisa calcular ela, então, nos pontos em que a variável aleatória x foi observada. E ela foi observada nesses 4 pontos. Então, a gente precisa calcular quem é a efona de menos 1, quem é a efona de 1, de 2 e de 3, tá? Primeiramente, para depois a gente conseguir esboçar o seu gráfico, né? Então, calculando isso, ó, primeiro a gente calcula a efona de menos 1, e isso é direto, né, pessoal? Porque é falar qual é a probabilidade da variável x, que é o ganho do apostador, ser menor ou igual que menos 1. Ou seja, ele ganhar, ele, no caso, ganhar, ou seria perder, né, mais do que R$1. Tá? Então, nesse caso, não tem isso, né? Mais do que R$1, ele não vai perder. Ele vai perder o quê? No máximo R$1. Então, seria a própria probabilidade de x ser igual a 1. Mas essa probabilidade é a primeira que a gente encontrou, né? Que é 0,578 ou 125 sobre 216, tá? Então, é a própria, você não vai acumular nada. Agora, a f de 1, aí a gente já vai acumulando, né? Que é a probabilidade do x, a variável aleatória, ser menor do que 1. Então, nesse caso, ser menor do que 1, a gente tem que acumular as probabilidades até esse ponto. Ora, até o ponto 1 só tem 2 valores, né? Que é o 1 e o menos 1. Por que não entra o 0? Porque não está definido isso para a variável aleatória, tá? Ou seja, a variável aleatória não observa o 0, nesse caso. Então, quando a gente soma aí, né? Quando a gente soma aí 0,578 mais 0,3472, ou somando essas duas frações aqui, a gente vai alcançar aí, né, acumulado aí de 0,925. Então, vejam, né, que você tem uma probabilidade altíssima aqui, né, do apostador ganhar aí no máximo R$1, né? Qual que seria a probabilidade de ele ganhar no máximo R$1? Seria 0,925, tá? Essa é a interpretação que a gente faz, né? Seria, ele tem uma chance altíssima de ou ele perder R$1, né? Ou ele ganhar R$1, tá? Né? E claro, se você for continuar, então a probabilidade do F de 2 seria acumular até o ponto 2, até ele ganhar R$2, né? Então aí seria a soma de x1 igual a 1, x1 igual a menos 1, e a probabilidade do x ser igual a 2, que seria somar essas 3 probabilidades aqui, né? Seria somar essas 3 probabilidades aqui, tá? Então, fazendo isso, dá quase a totalidade, porque a gente encontra, ó, 0,99
0,53, né? Que em fração seria 215 dividido por 216. Ou seja, você tem uma probabilidade praticamente certa, né, uma chance praticamente certa de ganhar, de ou perder R$1, ou ganhar 1, ou ganhar 2, né? Claro que tem as suas particularidades aí. A chance maior é de você perder, né? Certo? E depois, evidentemente, que o último valor a gente nunca precisa fazer, né? Sempre quando a gente está trabalhando com variável discreta, lembra que acumulada, o primeiro valor observado, em geral, é o primeiro valor da probabilidade, é o próprio valor da probabilidade daquele ponto, e a acumulada no último é 1, né? Quando você soma todas as probabilidades, vai dar 1, né? Então, somando tudo dá 1. Claro que aqui vai dar um valor aproximado, tá, pessoal? Porque eu não... a gente teria que se aproximar certinho um do outro para dar a soma 1. Por isso que eu falei que é uma sugestão de fazer como fração, porque aí a gente vê realmente que a soma dá 1, né? Bom, mas no final das contas, é isso que a gente tem. Esses são os valores, né? Mas para a gente construir a função, lembra que a função, né, ela não é dada somente por esses valores, é porque ela está definida nos reais, né? É um valor de x, tal que x pertence ao domínio de f, e o domínio de f é os reais, né? Então, a gente tem que definir valores que é menor do que menos 1, né? Ou seja, x é menor do que menos 1, que vai assumir o valor 0, né? Nesse caso. X entre menos 1 e 1, né? Que vai estar assumindo esse valor aqui. X entre 1 e 2, que vai estar assumindo esse valor aqui. X entre 2 e 3, que vai estar assumindo esse valor. E x maior, né, ou igual a 3, que estaria assumindo sempre o valor 1. Tá? Então, pensando nesse sentido, a gente pode escrever a função f de x dessa maneira, né? Qual que é essa maneira? Essa daqui, ó. Ou seja, essa função vai ser igual a 0 se o x for menor do que menos 1, porque não vai observar nenhum valor e a probabilidade é 0, né? Não tem muito o que pensar. A probabilidade vai ser 0,538 se o x estiver entre menos 1 e 1, né? Observa que aqui a gente tem a igualdade, então, ou seja, o f de menos 1, né, vai ser igual a esse ponto. E entre menos 1 e 1, não vai assumir nenhum outro valor, porque não tem nenhum outro valor definido. Lembra que é algo discreto, né? Então, por isso que vai ficar uma constante aqui de 0,578. Entre 1 e 2, né, fechado no 1, então ele assume o 0,925, que é justamente o f de 1 aqui. Né? E como não tem nenhum ponto entre 1 e 2, então vai ficar uma constante até chegar no 2. Quando chegar no 2 fechado, ele vai assumir o 0,9953 e vai ficar assim até o x até 3. Né? E novamente, quando o x for maior do que 3, então esse f de x vai ser sempre 1. Tá? Então, essa que é a função aí acumulada. Bom, a partir disso, a gente pode esboçar o gráfico, tá? Alguma dúvida em como a função foi construída? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, pessoal. Então, o gráfico, ele é dado dessa maneira, ó. Tá? Como que é o gráfico, então? O gráfico aqui, né, a gente tem o eixo X aqui embaixo e a f de x aqui em cima, né? Os pontos que serão marcados, na verdade, que é esse e esses dois, esses três, né, tem 3 pontos aqui, mas esse, são os valores, né, que foram observados pela variável aleatória, né? E os pontos que serão marcados aqui serão os pontos, né, que ela assume, tá? Então, o que a gente sabe? Quando o x é menor do que menos 1, ó, né, então aqui aqui é o ponto aberto, né, no menos 1. Quando ela é menor, aqui tá em vermelho, tá, pessoal? Que talvez não dê muito para enxergar aí, mas isso aqui pode ser por causa do scanner, né, mas aqui está em vermelho. Então, ou seja, o f de x é 0, né, não assume nenhuma probabilidade. Quando ele chega no menos 1, ele vai para esse ponto. Por quê? Porque com menos 1,
o f de menos 1 a gente sabe que é 0,588, tá? Então, ele assume esse ponto. E esse ponto, essa probabilidade é constante até ele chegar no 1, que é o próximo valor observado, né? Então, aqui é um traço. Quando ele chega no 1, né, esse ponto aqui é aberto, por quê? Porque o f de 1 não vale 0,578, já vale 0,925. Então, ele dá esse salto para cá, fechado aqui no 1. Né? E, novamente, entre 1 e 2 não tem nenhum ponto, então a probabilidade é constante até chegar no 2. Quando chega no 2, o f de 2 a gente pula para esse, né? Porque o f de 2 vale 0,9953, então ele pula para o 0,9953. E assim vai na mesma ideia até o 3, quando chegar no 3 pula até atingir o 1. E a partir disso, ele é sempre esse traço aqui, né? Então, observe que parece uma função escada, né? Ele vem aqui, ó, uma escadinha aqui, outra escadinha aqui, aí aqui os degraus aqui estão mais curtos, né? Porque as probabilidades são mais altas acumuladas, né? Mas observa que é uma função contínua, né? Porque ela é sempre fechada, você não tem um ponto de descontinuidade. Quando chega aqui, ele vai para cá, quando chega aqui, ele vai para cá, chega aqui, ele vai para cá, aqui vai para cá. Então, ele está definido em todo ponto de f, do domínio de f, né? Então, esse é o gráfico da função de distribuição acumulada dessa variável x aí, tá? Ok, pessoal, tudo bem? A letra D e E está associada ao ganho do apostador, né? O ganho esperado. Mas o que é ganho esperado? Né? Ganho esperado está associado a quem? Ao valor esperado, aquilo que a gente espera que vai acontecer, né? Ou seja, é em média o que vai acontecer. Lembra? O que é o valor esperado em uma variável aleatória? É a média dessa variável aleatória, ou é a esperança matemática, ou o valor esperado. É o E de x, né? Então, o E de x para uma variável discreta, como que a gente calcula ele? A gente calcula dessa maneira, ó. É a soma de cada valor observado multiplicado pela sua respectiva probabilidade, tá? Então, aqui a gente pegou esse quadro aqui da função de probabilidade, né, e multiplicamos menos 1 vezes essa probabilidade, 1 vezes essa outra, 2 vezes 0,069, 3 vezes 0,0046, assim, né? No caso, até aí, né? Então, para variável discreta, é assim que a gente trabalha. Então, é esse cálculo, tá? Aí isso vai me dar o valor esperado. Então, isso fica aqui, ó, menos 0,578, mais 0,3478, mais essa multiplicação aqui, mais essa outra. Então, fazendo essa conta, olha aqui que a gente chega. A gente chega que o valor esperado, né, ou seja, o ganho esperado dele é menos 0,079, né? Ou seja, praticamente ele não ganha nada, né? Se a gente fosse pensar num jogo, né? Se a gente fosse pensar ao pé da letra, né? É claro que a gente, né, que é a resposta da letra D, baseado nisso, a gente observa que o jogo vai trazer um prejuízo para o apostador, mas é um prejuízo alto? Não, né? Porque não vai chegar nem R$1 aí, se você for ver, né? Está muito mais próximo do zero que de R$1. Está mais próximo dele nem ganhar e nem perder do que ele perder R$1. Né? Mas do ponto de vista matemático, né, do ponto de vista probabilista, a gente tem que falar que ele tem a chance maior aí, né, é o quê? Ele ter prejuízo, tá? Porque é menos 0,079, tá? Lembrando que o valor esperado, pessoal, a média não necessariamente precisa ser um valor positivo, tá? Se você tiver valores observados negativos, evidentemente a média vai ficar ali, né, negativa, tá? Então a gente tem que saber interpretar isso. Então, a resposta da D seria essa, né? Observa-se que o jogo vai trazer, então, um prejuízo, né? Eu diria um leve prejuízo, né? Tá mais para perder do que para ganhar. Mas, né, no geral, né, não é uma perda significativa, né? Vamos dizer assim. Ok, pessoal? Então, essa aí era a solução do exercício 1, tá? Acho que a maior dificuldade, talvez, de outros exercícios que a gente já fez em aula, né, que vocês fizeram aí, agora tem até a lista aí que vocês estão fazendo, é justamente identificar os valores observados nesse caso, né? Era entender que o valor observado, que perder R$1 significava não zero, né? Significava
o x observar o -1, tá? E isso faz toda uma diferença, tá? Faz toda uma diferença, principalmente aqui, né? Vai fazer uma diferença um pouco nas probabilidades, mas vai ter uma grande diferença aqui no ganho esperado, né? Porque esse valor negativo, ó, é justamente o que faz aparecer, né, no final das contas, esse menos aqui embaixo. Se aqui fosse 0, por exemplo, esse ganho seria um ganho baixo, mas seria um ganho positivo, e teria um certo lucro, né? E a gente vê que não, a probabilidade dele perder é muito maior do que as outras, né? Então, essa é a grande questão aí. Tá certo, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Podemos passar para o segundo exercício? Beleza, então, gente. Vamos para o segundo. Então, o que diz o segundo exercício? O segundo exercício é algo associado a um problema histórico, né, na história da matemática, na história da probabilidade da ciência em geral, né, que diz sobre que em 1693, né, uma pessoa chamada Samuel Pepys, né, ele escreveu uma carta, então, para o seu amigo, o Isaac Newton, propondo-lhe, então, esse problema de probabilidade. E era a ideia que ele queria fazer uma aposta, então ele estava pensando quais dessas três situações, né, porque a gente tem três situações diferentes aí, seria mais provável, né? Ou a primeira situação, a gente obter pelo menos uma face 6, quando 6 dados honestos são lançados, né? Então, aqui, novamente, pessoal, 6 dados honestos são lançados. A gente está julgando que esses dados são independentes, né? Quando você lança um dado, tá? Não precisa nem falar isso, né? Acho que é intuitivo pensar dessa maneira. E como não está dizendo que esses dados foram lançados simultaneamente, a gente tem que considerar as possíveis combinações dessa face 6 estar ocorrendo, né? Então, seria o quê? Pelo menos uma face sair, né, 6, ou uma outra situação, obter pelo menos duas faces 6, né, quando a gente lançar, então, 12 dados honestos, né, ou seja, o dobro de dados, ou a última situação, obter pelo menos 3 faces 6, né, quando a gente lança o triplo de dados honestos, né, lança 18. Então, quer dizer, se eu lançar, por exemplo, 6 dados, será que eu vou obter mais do que 6 faces, né? Se eu lançar 6 dados. Agora, se eu dobrar isso, eu vou obter mais 2 vezes, né? Pelo menos 2 faces 6 em 12 dados. Agora, se eu pegar o triplo, né? Da primeira situação, eu vou ter mais do que 3 quando eu lanço 18 dados, né? Às vezes, quando alguém pode ler essa questão de uma maneira batida, né? Pode falar, acho que é a mesma chance, né? A chance deve ser a mesma, mas não é. É uma diferença muito grande ou pelo menos relativa, tá? Uma diferença relativamente aí considerável entre esses três eventos aí, né? Então, na parte histórica, o Newton escreveu para ele, né, 3 cartas para tentar convencê-lo, né, e foi aí que ele convenceu que o primeiro evento é o mais provável, tá? E a ideia é justificar o porquê. Porque o primeiro evento é mais provável. E justificar por meio de probabilidades, ou seja, calculando as probabilidades dessas 3 situações, tá? Então, vamos lá resolver a probabilidade dessas 3 situações. Bom, então, a primeira situação é o seguinte, pessoal, observa que são 3 variáveis aleatórias aqui, diferentes. Qual é a primeira? É o seguinte, ó, uma face obter, vamos pensar aqui, ó, face 6 no lançamento de 6 dados, tá? Qual é a segunda? Face 6 no lançamento de 12 dados. E qual é a terceira variável aleatória? Face 6 no lançamento de 18 dados, né? Essa que é a questão. Então, primeiramente aqui, no segundo exercício, eu estou chamando de x1, né, a variável aleatória da primeira situação que nós vamos estudar.
sair a face 6 quando 6 dados são lançados, tá? Então, essa é a nossa variável aleatória. Tem diversos valores observados, né? Porque pode ser que nenhuma face saia, né? Então, você tem lá, qual que é uma possibilidade desse espaço amostral? É o primeiro dado, a 6, você tem 6 situações, né? 6 zeros, por exemplo, né? Nenhuma face 6 saiu. Pode ser que saiu uma vez, mas aí tem as combinações, pode ser que tenha 2 vezes as combinações. Mas a gente não vai trabalhar nisso, a gente vai focar naquilo que nos interessa. Tá? Então, a gente quer calcular, obter, então, pelo menos uma face 6, pessoal. O que significa pelo menos uma? É uma? Não. Pelo menos uma é uma ou mais, é mais do que uma. É sair uma face 6, ou sair 2, ou sair 3, 4, 5 ou 6, né? É isso que significa sair pelo menos uma. Não está falando qual é a chance de sair uma face 6. Né? É sair pelo menos uma. Então, pelo menos uma, nessa situação, é o x1 ser o quê? Né? É o x1 ser maior ou igual a 1. Tá? Supondo que o 0 seria sair nenhuma face 6. O 1 seria sair uma face 6. O 2, sair 2 faces 6, assim sucessivamente. Né? Então, a gente estaria calculando essa probabilidade aqui, pessoal. A probabilidade do x1 de sair face 6 ser maior ou igual a 1. Né? Ou seja, pelo menos uma face 6 vai sair. Né? E é claro, tem duas possibilidades da gente trabalhar nisso. É a gente estudar a probabilidade de 1, ou de 2, ou de 3 até 6, né? Ou seja, calcular aí 6 probabilidades, tá? Ou trabalhar com um complementar, que ele é mais simples, né? Então, trabalhar com um complementar. O que a gente sabe? Lá da teoria da probabilidade? A gente sabe que a probabilidade de um evento é igual a 1 menos a do seu complementar. Então, qual seria o complementar do x1 ser maior do que 1? Seria o x1 ser menor do que 1, né? É o que complementa ele. Então, a gente pode escrever essa probabilidade como 1 menos a probabilidade do x1 ser menor do que 1. Tá? Só que nessa situação, pessoal, x1 ser menor do que 1 significa o quê? Né? 1 significa sair uma vez a face 6. Menor do que 1 significa sair 0 vezes, né? Ou seja, não sair dado 6. Face 6. Então, essa probabilidade de ser menor do que 1, a gente pode escrever ela como x1 ser igual a 0. Né? Ou seja, não vai sair dado face 6. Tá? Então, para resolver essa questão, né, para saber qual que é aquele evento de interesse, qual que é a probabilidade de se obter pelo menos uma face 6 quando se lança 6 dados, tem que resolver essa situação, ou seja, tem que resolver a probabilidade do x1 ser igual a 0, tá? Ora, pessoal, e aí é relativamente simples, né? Porque, veja bem, qual que é a probabilidade, né, de você não encontrar a face 6? Então, veja bem, a gente tem 6 dados, né? Então, você lançou o primeiro dado. Qual que é a probabilidade de não sair a face 6? É muito parecido com a do outro exercício, né? Não sair a face 6 é 5 sobre 6. Qual que seria a chance de sair face 6? É 1 sexto. Né? Saiu 6, no lançamento do dado é 1 sexto. Não sair é 5 sobre 6. Aqui eu já estou fazendo direto. Então, ou seja, como você tem 6 dados, esses dados são independentes, né? Então, essa probabilidade do x1 ser igual a 0 é o quê? É a probabilidade do primeiro dado não sair 6, então é 5 sobre 6, vezes a do segundo, 5 sobre 6, vezes, e assim vai até até o sexto lançamento do dado. Né? Ou seja, então é 5 sobre 6 elevado à sexta potência. Tá? Então, é isso daqui. Né? Então, aí, fazendo essa conta, 1 menos essa quantidade aqui vai te dar 0,665. Tá? Então, essa é a probabilidade. Ou seja, você tem, então, 66,5% de chance de obter pelo menos uma face 6, né, quando você lança 6 dados. Tá? Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a solução da primeira situação. Né? Eu fui um pouco mais rápido aqui, porque eu não quis ficar sendo repetitivo.
tá, pessoal? Mas vocês poderiam estar construindo o espaço amostral, como fizemos aqui, ó, tá? Isso aqui seria a probabilidade de sair a face 6, essa seria de não sair a face 6, e poderia estar construindo aqui. Só que ao invés de estar construindo para 3, seriam para 6 possibilidades, porque eu tenho 6 dados agora, né? Não tenho 3 dados como eram no primeiro exercício, tá? Então, eu já fui direto, e vocês podem ser diretos também. Ok? Tudo bem aqui? Podemos seguir? Então, a gente vai para o segundo. Agora, a segunda situação, que eu vou chamar de x2, é o quê? É sair face 6, né? Quando 12 dados honestos são lançados, independentemente aí, né? Essa é a variável aleatória, mas o que a gente quer calcular é o quê? É o seguinte, ó, obter pelo menos 2 faces. Então, vai na mesma interpretação. Pelo menos 2 faces é o quê? É sair o 2? Não, é sair 2 ou mais. Pode sair 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? Então, tecnicamente, é isso daqui, ó. É a probabilidade, né, do x2 ser maior ou igual a 2. Isso quer dizer que é pelo menos 2 faces, ou no mínimo 2 faces. Sair 2 faces 6, né? Mas, novamente, a gente vai trabalhar com um complementar. Então, isso é igual ao quê? A probabilidade de 1 menos o complementar. Se o evento x é maior ou igual a 2, qual que é o complementar disso? O que é o complemento dessa situação? É o x2 ser menor do que 2, tá? É o x2 ser menor do que 2. Então, nós temos isso. Mas, como nós temos aí 12 dados agora, pessoal, tá? Não são mais 6, lembre-se disso. Agora a gente está lançando 12 dados. Então, x2 ser menor do que 2 nessa situação significa o quê? Que ele vai ser ou 0 ou 1, né? Ou não vai sair a face 6, ou pode sair uma única vez a face 6. Isso significa ser o complementar aqui, né? Ou seja, então, a probabilidade do x ser menor do que 2 pode ser escrita como o que está em colchetes aqui. É a probabilidade do x2 ser 0, ou seja, não sair face 6, ou sair face 1, né? Sair 1 ali, tá? Então, é x2 igual a 0 e a probabilidade de x2 igual a 1. Essa probabilidade aqui, pessoal, x2 igual a 0, é muito parecida com essa situação, tá? A forma, o raciocínio é o mesmo. O que vai mudar é um pouco nessa, tá? Então, como que fica aí, ó? Fica dessa maneira, ó. Então, isso fica 1 menos. A probabilidade do x ser igual a 2, pessoal, é o quê? Ou seja, não sair face 0, né? Em 12 situações. Não, desculpa, não sair face 6 em 12 situações, né? Então, quer dizer, qual que é a probabilidade de não sair face 6? 5 sobre 6, né? No lançamento de um dado. Só que você tem 12 dados. Então, é isso multiplicado 12 vezes, né? Então, seria 5 sobre 6 elevado à 12ª potência, tá? Em vez de a sexta, a 12ª potência. Mas, aqui vai ter uma pequena diferença. Por quê? Porque o x2 ser igual a 1, o que acontece? Você tem, então, né? Deixa eu pegar aqui, tá? Vou pegar esse pente aqui para escrever aqui para vocês, tá? Então, ou seja, a gente vai ter aqui, ó, só para vocês, só para tentar escrever alguma coisa, uma situação dessa. Né? Então, por exemplo, ó, aí a gente está calculando x2 igual a 1, né? Ou seja, você tem 12 dados, ele vai ter que sair uma vez. Então, qual que é uma das possibilidades? É sair aqui, ó, né? Por exemplo, saiu uma face 6, tá aí, ó, saiu a face 6. E aí você tem 0, 0. Pronto, ó, 12 vezes. Então, essa é uma possibilidade, tá? Ou, qual que é uma outra possibilidade? Essa aí é a face 1, essa aí é a face 0, né? O primeiro. Depois, desculpa, não sair a face 6, né? No primeiro dado, mas sair no segundo dado. E aí você tem 0 de novo. Tá? Então, ou seja, olha só. E isso você pode fazer quantas vezes, né? Isso você vai fazer 6 vezes, né, pessoal? Porque
Desculpa, isso você vai fazer aqui, isso várias vezes, né, porque você tem, 6 vezes não, 12 vezes pelo menos, né, porque você vai ter que combinar tudo isso daqui, tá? Então, o que eu quero dizer é isso, você tem essas outras combinações, né, que você tem que tá fazendo, ou pode estar acontecendo dessa maneira, né, então, ao invés de aqui é 0 e aqui é 1, né, e assim sucessivamente. Então, não é só calcular isso, tá? A gente tem essas outras combinações. Então, vejam só, pessoal, olha só. Aqui, o que a gente tem, ó? Vamos aumentar aqui também para estar escrevendo aí para vocês. Podia ter aberto o Word mesmo em vez do Paint, né? Mas, enfim. Então, olha só. Então, qual que seria a probabilidade, né, do x ser igual a 1, x2 ser igual a 1, né? Que é isso que a gente está calculando aqui, ó. A gente está calculando isso, né? Essa probabilidade aqui. Se eu consigo... não, aqui deu zebra. É isso aqui, a probabilidade do x2 ser igual a 1. Tá? É isso que a gente está calculando. Esquece isso aqui. Né? Calcular essa probabilidade. Ora, então, vejam bem. Né? Vamos calcular isso dessa maneira aqui, ó. Vamos calcular isso dessa maneira. Qual que é a probabilidade, primeiro sem pensar nas combinações, qual que é a probabilidade, então, de sair face 6, né, uma única vez aí nessa situação? Ora, seria o quê? Sair face 6, qual que é a chance dela no lançamento de um dado? É 1 sobre 6, né? É 1 sobre 6. É uma única, vai sair uma única vez. E qual que é a probabilidade, né? Então, ou seja, esse primeiro saiu a face 6. Qual que é a chance disso? 1/6. Depois, cada um desses, qual que é a chance de sair, de não sair, né? Porque o 0 indica o que aqui? Não sair a face 6, tá? Qual que é a chance aí? Tá? A chance é o quê? É 5 sobre 6, né? Só que quantas vezes aí? 5 sobre 6 para essa situação, para essa, é o quê? 11 vezes, né? 11 vezes, então. Então, é isso que a gente tem que escrever. Então, aqui fica 1 sobre 6, 6, tá? Vezes, tá? Vou colocar aqui, ó, vezes, o quê? 5 sobre 6 elevado a 11, né? Porque você tem 11 possibilidades aqui, tá, disso acontecer, tá? Só que o que mais? Por que a gente tem que combinar isso? Porque isso não vai ocorrer uma única vez, isso pode ser combinado quantas vezes, né? Aí você tem que estudar aí, seria uma combinação 12 1 a 1, tá? Uma combinação 12 1 a 1 que dá o quê? 12 possibilidades quando você faz aqui, né? 12 possibilidades, então é por isso que isso é multiplicado por 12, tá? 12 vezes isso, tá? Que é justamente o que está aqui, ó, 12 vezes 1/6 vezes 5 sobre 6 elevado à 11ª potência, tá? Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é a solução aí desse caso, né? E aí, se a gente fizer toda essa conta, né, 1 menos essa potência mais essa outra conta aqui, né, essa outra multiplicação, isso vai dar 0,6186, ou seja, então, a gente observa aí que tem já aqui quase 5% a mais de chance, né, do primeira situação ocorrer do que a segunda situação, né, que dá 0,6186. Tá? Tudo bem? Beleza? Podemos avançar? Avançar, então? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Bom, o terceiro caso, a terceira situação, então, é o seguinte, né, que eu vou chamar de X3, é sair face 6, quando agora 18 dados são lançados. 3 vezes mais dados serão lançados do que a primeira situação, né? Então, a gente tem aí face 6 quando 18 dados são lançados. Né? Então, a ideia é o quê? Que o nosso espaço amostral, se a gente fosse pensar, teria, né, então, cada elemento teria ali 18 possibilidades, né? Cada um de um evento dele, né? Então, por exemplo, pode sair a face 6 no primeiro, mas pode sair no segundo não, terceiro não, até o 18º,
né? E a gente quer calcular o quê? Novamente a mesma coisa, devido à sua repetição. Pelo menos 3 faces 6 quando 18 dados são lançados, ou seja, pelo menos 3 faces 6 é o quê? É 3 ou mais. Então, é isso daqui, ó. É a probabilidade, então, da variável aleatória que representa a terceira situação ser maior ou igual a 3, né? Porque pelo menos 3. E isso a gente estuda pelo complementar, porque é mais simples. Então, isso fica 1 menos a probabilidade do seu complementar, que é x3 menor do que 3. Só que nessa situação, o que significa x3 ser menor do que 3? Significa que ele pode ser 2, ou 1, ou 0. Então, vai incluir mais 1 aqui, né? Mais uma probabilidade para se calcular. Pessoal, essas duas primeiras é a mesma ideia do anterior, tá? O que vai mudar é um pouco essa segunda aqui, esse terceiro termo, né? Que é a probabilidade de x3 ser igual a 3, tá? Que esse aí vai mudar um pouco e a gente vai avaliar aí, tá? Então, vamos pensar como que a gente vai fazer, tá? Então, deixa eu abrir o Word aqui para ficar mais fácil, né? Para a gente trabalhar. Bom, deixa eu colocar uma outra letra aqui. Aumentar um tamanho razoável aí. Aumentar um pouquinho mais. Beleza. Então, a gente quer calcular aqui, ó, primeiro, a probabilidade do x3 ser igual a 0. Bom, isso é direto, né, pessoal? A probabilidade de você não observar nenhuma face 6, ou seja, significa que todos vão ser 0. Então, é 1, 2, 3... Tá, 18, ó, pessoal, tá? Fiz questão de fazer para vocês observarem quanto que é, né? Esse seria o nosso evento, calcular isso, tá? Essa probabilidade aqui é a mesma coisa que, opa, 0, tá? É a mesma coisa aqui, essa a probabilidade de x é igual a 3, é essa probabilidade aqui. Agora, isso daqui, pessoal, é o quê? Isso daí é o quê? A gente tem que calcular a probabilidade desse e desse e desse acontecer, né? Então, são independentes, tudo vai virar uma multiplicação. Qual que é a probabilidade de nenhum dado, nenhuma face 6 sair? É 5 sextos, né? Então, isso aqui fica 5 sextos multiplicado por 5 sextos. 5 sextos, quantas vezes? 18 vezes. Então, isso fica 5 sobre 6 elevado, tá? Que eu estou colocando como circunflexo, 18 vezes. Essa é a probabilidade. Depois, a gente vai calcular a probabilidade do x é igual, x3 é igual a 1. Né? X3 é igual a 1. X3 igual a 1, pessoal, então é parecido com o que a gente já fez, né? Porque o evento x3 igual a 1 é aquela situação. Pode ser que aconteça esse caso aqui. Por exemplo, saiu a fase 6 no primeiro dado que se lançou, né? Ou pode ser que aconteça no segundo dado que se lançou, né? Então, aqui é 0, aqui é 1. Assim vai, né, pessoal? Se a gente colocar aqui uma reticências, até o último caso, seria o quê? Seria o último dado que lançou, o último dado lançado, saiu a face 6, né? Esse aqui, ó. Então, aqui 0. Tá? Então, ou seja, seria o quê? Se a gente pegar um deles, né, a probabilidade, então, seria a probabilidade de um deles. Como que a gente pode escrever isso, né? Essa probabilidade poderia ficar como? Primeiro, sem pensar nas combinações, a probabilidade de sair a face 6 no lançamento de um dado é o quê? 1 sobre 6. Né? Vezes a probabilidade de sair de não sair a face 6 é toda essa quantidade aqui, que é o quê? 5 sextos, só que aqui a gente tem o quê? 17 vezes, né? Então, seria 5 sobre 6 elevado a 17. Só que a gente tem que levar em consideração o quê? As possibilidades. Né? Então, esse 1, a gente poderia estar combinando esse ou aqui quantas vezes? 18 vezes, né? A combinação 18, 1 a 1, que dá 18, tá?
É só fazer a conta aí da combinação. Então, seria esse cálculo aqui, tá? Agora, para a probabilidade, pessoal, para o x ser igual a 2, né, que é o diferente do que a gente já fez aí nas duas situações, né, seria algo aqui, ó, do x3 igual a 2, né, seria o quê? Observar, por exemplo, isso, né? O primeiro, né, observar duas... a face 6 saiu em duas situações, dois lançamentos, dos 18 lançamentos, 6 saiu duas vezes, né? Então, pode ser que seja assim, os dois primeiros dados, ou pode ser que seja assim, né? O segundo e o terceiro, e assim vai indo. Essas combinações vão acontecendo, tá? Vão acontecendo até as últimas duas aqui, né? Ser 1, 1, tá? Né? Isso vai acontecendo até 1, 1, tá? Então, isso vai ser um pouco diferente, né? Como que vai ficar? Então, vamos lá calcular as probabilidades, tá? Agora. Então, as probabilidades nessa situação vai ficar assim, ó. Vamos imaginar esse daqui, né? Porque é só um dos eventos que vai ocorrer. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de sair a face 6? 1/6. Num primeiro, saiu uma vez. De sair uma outra vez, 1/6 também. Então, aqui você já tem, né? 1/6 ao quadrado, né? Porque vai sair esse e esse, né? 1/6 vezes 1/6, 1/6 ao quadrado. Porém, você tem o quê? 16 possibilidades aqui dentro dessa situação, dos dados, de não sair a face 6. Então, você tem 5/6 aqui, 5/6, essas são as chances, né? Então, é 5/6 elevado a quanto? A 16. Porém, a gente não pode se esquecer da combinação, né? A combinação aqui seria uma combinação o quê? A gente tem 18 dados, o quê? 2/2 agora, né? Porque vai sair duas vezes esse dado, tá? Vai sair duas vezes essa face 6. Então, é uma combinação 18, 2/2, não é só 18 aqui. 18, 2/2 já não é trivial, sabe? Não é direto o cálculo. Então, se eu entrar no R aqui, né? Lembra como que a gente calculou combinação, né? O número binomial ali, né? Ele é calculado dessa seguinte forma, ó. Vou entrar aqui direto no R, tá? É calculado pelo comando choose, ó. O comando choose, ele acaba calculando isso para nós, né? Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Choose, né? Que é o combinatório, né? A combinação, ó, de NK. O N, no caso, nosso é o 18 e o K é o 2. A gente está querendo combinar aí, né? Fazer a combinação aí de duas possibilidades em 18 aí, né? Então, fazendo isso, olha quanto que dá. 153, pessoal. Então, tem 153 possibilidades de combinar aí, né? Essas faces 6 saindo duas vezes, tá? Qualquer coisa vocês podem calcular lá pelo número fatorial, que também é válido, né? Então, pessoal, olha só, isso aqui a gente vai multiplicar por 153, né? Que são, então, dizem 153 possibilidades de ficar alterando aqui, né, o número, o 1 aqui, né, a face 6 sair duas vezes. Então, essa aqui é a probabilidade do x ser igual a 3. Então, aí a gente substitui essas três probabilidades, essas três contas aqui, tá? E calcula, né, a probabilidade de interesse. Então, voltando aqui, ó, essas três probabilidades são dadas dessa maneira aqui, ó, né? Menos 1, aqui, ó, 5/6 elevado a 18, mais 18 vezes 1/6 vezes 5/6 elevado a 17, mais 153 vezes 1/6 ao quadrado, vezes 5/6 elevado a 16. E isso é igual a 0,5953, tá? Então, observem que das três situações, qual é a mais provável? Realmente a primeira, porque você tem aí uma chance de 66,5%, né? Com relação a 61%, quase 62% na segunda situação, e 59,7% na terceira situação. Então, o evento mais provável é o primeiro, que está associado a sair pelo menos uma face 6 em 6 dados lançados. Então, se você for apostar num jogo desses, é melhor apostar na primeira situação, tá? Do que nas outras duas.
E essa é a solução aí, é o motivo pelo qual, né, o Newton acabou convencendo o seu amigo ali nas 3 cartas que ele escreveu. Tá? Então, essa era a solução dessa questão. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário dessas questões? Né? Essas eram as questões aí que a gente trabalhou aliás, melhor, que vocês trabalharam, né, da semana passada, lá na quinta-feira, tá, que vocês entregaram, né? Beleza, então, pessoal, tá? Então, assim, na próxima aula, na quinta-feira, nós vamos fazer exercícios, tá? Vocês vão fazer exercícios e vocês vão me entregar 1 ou 2 exercícios ali. Então, é importante que vocês compareçam aí nas aulas, né? Vocês podem estar fazendo em grupos, mas vão entregar isso individualmente, tá? Eu vou enviar esses exercícios na hora da aula, lá no Google Classroom, né? No sala de aula. E vocês podem estar trabalhando ali, e daí vocês me enviam a solução deles, tá? Então, é importante que vocês compareçam para poder estar trabalhando em grupos aí, né? Mas aí eu explico isso melhor para vocês no início da próxima aula. Ok, pessoal? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, né, eu vou interromper a gravação aqui